A Diga. internet aqui não tá boa, não tá nem aparecendo o slide aqui. Eu acho que não dá pra gravar assim. Que não vai aparecer. Aí, se tiver como o senhor botar aí pra gravar, a internet não tá boa. Inclusive, o colega Ellison Maia acabou de me passar a mensagem que ele está correndo atrás da casa de algum colega dele, onde tem uma internet boa para ele conseguir assistir a aula, porque a dele não está pegando. Aí ele vai se atrasar um pouco. Eu estou justamente, pessoal, tentando aqui colocar aqui, porque a minha eu não sei se é porque eu fiz o pagamento da minha hoje, né? E aí eu não sei se é isso, mas hoje é 5, e a minha tá marcada para o dia 5 para pagar, eu paguei, fui lá na Você Telecom e reclamei lá, e foi mesmo que eu não ter falado nada, foi mesmo que eles, que foi um cachorro que falou, eu cheguei lá, já até me estressei hoje lá com eles, porque a gente paga uma internet absurda, e ainda veio mais caro ainda a minha internet. E fica difícil, sim, pessoal, difícil mesmo essa nossa operadora aí, infelizmente. Eu acho que eu vou conseguir gravar aqui. Aqui em casa de manhã não estava funcionando. Tá, gente, bora ver aqui se vai aceitar aqui, pera aí. Tá, já consegui, graças a Deus. Agora aqui é um site que foi oferecido pela instituição e eu coloquei aqui, tá bom? Graças a Deus eu consegui. Beleza, gente? Mas, pessoal, vamos lá, que tem muito chão ainda para se percorrer, e essa aula é uma das aulas que vai cair na prova. Queridos do desenvolvimento, deu para entender aqui? Gente, por favor, sim ou não, gente? Se não atendeu, a gente volta tudo de novo. Não entendi. Também Oi? não entendi muito bem, não. Gente, Falta explicar da Billy. tá. O que foi que vocês não entenderam? Foi todo esse sistema aqui ou foi só sobre esse negócio da bilha aí? O sistema. Sistema assim, tudo. Gente, o que o sistema nervoso faz, né? Vocês sabem o que é o sistema nervoso? Né? É o SNC, sistema nervoso, não? Que fica lá onde? No cérebro, no encéfalo, certo? Beleza? E só que aí eu tenho a divisão dele, gente, que é o sistema nervoso simpático e o parasimpático, tá bom? Eu tenho também o sistema nervoso central, que é o cérebro, cerebelo, ponte bulbo. Só que no sistema nervoso autônomo, tá? Não precisa nem os senhores decorar isso aqui, porque vocês vão ver a anatomia ainda. Estou só adiantando um pouco, porque isso daqui faz parte do processo de sensação e percepção. Então, no sistema nervoso autônomo, eu tenho a divisão, que é o sistema nervoso simpático e parasimpático. Estão me vendo na câmera aí? Hein? Sim. Sim. Beleza. Sim. Pessoal, aqui, ó. Eu tenho 2 neurônios, tá? 2 axônios, que eles são como se fosse um braço. Uma mão assim, certo? Um braço, tá? Beleza. Só, gente, que esses neurônios são tipo assim. Pode pesquisar lá no YouTube depois que tiver, que são assim, ó, tá? Eles têm tipo uma mão assim no final e tem um círculo no meio, tá? Microscopicamente falando. Esses neurônios, eles não se tocam entre si. Eles não podem se tocar, porque se tocar, ó, não tem a convulsão que dá nas pessoas? Sim. Pois é. A convulsão é quando há o toque desses neurônios aí, tá? Então, há um alto cruzamento de neurônios. É como se fosse uma rua bastante movimentada, né? Em que, por exemplo, um carro foi lá, bateu, e outro veio por trás, bateu também, e outro veio, aí um acidente causou quase 10, tá, gente? Já viram acidentes assim? Já viram, né, nas redes sociais, tenho certeza. Tá, gente? E que o cara bateu, teve acidente, foi lá, não sinalizou, aí veio outro por trás, bateu, e veio outro, bateu. Isso que acontece também com o nosso neurônio. Então, são células que elas não podem se tocar, tá? Elas se comunicam entre si através de sinapses. Sinapses são comunicação, tá? É como se você está da porta da tua casa e o vizinho da porta da dele. Vocês estão se comunicando verbalmente, né? Aqui, os 2 axônios, eles são assim. Então, eles se comunicam também entre outros através de uma reação química. Tá dando para entender agora? Sim. Beleza. Uma comunicação química entre eles. Qual é o nome dessa comunicação química? Sinapse, tá?
Beleza. No sistema nervoso simpático, essa sinapse é chamada de luta ou fuga. Por que o nome luta ou fuga? Né? Que é aquele momento em que tudo vai se alterar na pessoa. A pupila dilata, a frequência cardíaca vai aumentar. Por que luta ou fuga? Por exemplo, tu pegou um susto, teve uma má notícia, tá, gente? Ou algum outro evento estressou, né? Que a pessoa fica histérica mesmo. Ela quer matar, se for possível, quer bater, porque tem hora que tem tantas pessoas por aí, né, gente, que tem hora que dá vontade de você pegar, né, gente, e fazer o que quer, né, gente? Então, é isso que acontece. Sistema nervoso simpático que ele foi acionado aí. Então, como é que acontece para essa ideia acontecer? O que acontece? No coração, pessoal, no coração, né, nós temos um nozinho, tá? Uma partezinha do coração chamado nó sinoatrial. Sinoatrial. Ele é o marca-passo do coração. O coração faz isso aqui, ó, né? A bombear. Sístolo e diástolo. Sístolo e diástolo, tá? Ele faz esse movimento aqui, ó. Sístolo, movimento sistólico e o movimento diastólico, tá, gente? Se fosse num quadro, eu desenharia para vocês. Tem um nó sinoatrial que ele faz controle dessa energia aqui do músculo cardíaco. Porque senão o coração ele batia desordenado, batia devagar, batia desordenado de novo, tinha vários ritmos de ataque à arritmia. Então, o nosso sino atrial ele serve para controlar a eletricidade desse coração, tá? É como se fosse uma rede de energia, né? Do jeito que vem lá da barragem, a energia não pode entrar na sua casa, porque se entrar, estoura tudo. Então, tem que ter o quê, pessoal? Uma central para coordenar essa energia em quilowatt, né? Para poder chegar na sua casa. É como se fosse o cabo do carregador, a cabecinha lá, né, gente? Que ela faz diminuição da energia para chegar em pouquíssimos amperes para chegar no teu celular. Porque se essa energia viesse do jeito que vem da rede para o teu celular, queimava. A mesma coisa é o coração, tá? Então, o nosso sino atrial, ele serve para controlar esse movimento, essa energia do coração. Num momento como esse, que é ativado o sistema nervoso simpático, né? Então, o que acontece? Há liberação de adrenalina no seu corpo. E ela vai agir aonde? Lá no nosso sino atrial. Aí, ele praticamente perde o controle. E o teu coração vai bombear mais, tá? Aí vai aumentar a tua frequência cardíaca, que é a tua pulsação. Vai aumentar a tua pressão arterial, tá, gente? A pupila dilata. Tudo que nós vimos aí nesse slide aí. A pupila dilata, tá, gente? É a liberação de glicose pelo fígado. Isso aí tudo no momento estressou, alguém te deu um susto, você recebeu uma má notícia, tá? É tudo isso daí que acontece no sistema nervoso simpático. Certo, gente? Sim ou não? Certo. Deu para entender agora? Deu para vocês entenderem agora? No caso, Sim, o pode falar. simpático é quando tá tudo alterado e o parasimpático quando tá normal, né? O simpático ele vai alterar para mais. Frequência cardíaca aumenta, o coração vai bombear mais sangue, o teu coração vai bater mais, a tua pupila dilata, a pessoa fica histérica. Quer ver uma coisa? Chega perto de alguém que você não gosta, aquela pessoa vive enchendo o teu saco, né? Tem pessoas que eu já vi foi quebrar o celular, pá, taca na parede, porque, né, recebeu uma notícia daquela, o camarada encheu o saco no trabalho, por exemplo, também, tá? Alguém vai lá e o patrão te chama a atenção, aí você quer discutir com o patrão. O sistema nervoso simpático foi ativado, gente. Tá? Você sente que o coração tá batendo, você fica nervoso mesmo. O sistema nervoso simpático está ativado. Ao contrário, do outro lado, é o sistema nervoso parasimpático. Tá? Mesma coisa. Nós temos o axônio, eles se comunicam entre si através de comunicação química, que são chamadas de sinapse. Tá, gente? Sinapse. Beleza. Tá, gente? Beleza. Então, para acontecer essa sinapse aí, lá no sistema nervoso parasimpático, vai ser ao contrário, a liberação, pessoal, a liberação de quê? A acetilcolina. É um outro hormônio que vai fazer com que a pessoa relaxe, entendeu? A pessoa relaxe. Vamos utilizar o mesmo momento estressor. Aí, aquela pessoa que acabou de te estressar, ou aquela notícia que você acabou de ter, a mesma pessoa chega e te acalma.
Não, vamos acalmar e tal, não é assim, né? Foi uma notícia falsa, ou então desculpa eu ter te estressado. A pessoa chega a pedir desculpa para você, me perdoa. Aí você automaticamente vai baixando, né, até o tom de voz, a pupila vai contraindo, tá, gente? A frequência cardíaca vai ficando normal, tá, pessoal? Então, a pressão arterial também diminui, tá? Você, no momento estressou, você estava hiperventilando, né? E saiu o teu organismo está te preparando para você ir partir para a briga. Só que, ao contrário, que é no sistema nervoso parasimpático, ocorre tudo ao inverso. Tá? Então, a acetilcolina, que é um outro hormônio que trabalha no sistema nervoso parasimpático, tá, gente? Ele vai fazer tudo ao contrário, que a pessoa relaxe. Qual é o nome da comunicação química que ocorre lá no sistema nervoso parasimpático, pessoal? Aí no Sinapse. sistema nervoso. Tá, sinapse, tá? Qual é essa sinapse que ocorre aqui já nesse outro lado aí do slide, que é o sistema nervoso parasimpático? Hein? Aí eu Lá já no, não sei. lá no sistema nervoso. Não, lá no sistema nervoso simpático, essa comunicação química chamada de sinapse, essa sinapse aí é luta ou fuga. Aqui no sistema nervoso parasimpático, essa comunicação química chamada de sinapse é um outro nome. Qual é essa sinapse? Digestão e repouso. A pessoa não fica repousada, né, gente? Não é isso? Fica repousada. A acetilcolina vai fazer com que a pessoa trabalhe para isso. A pressão sanguínea vai baixar, a frequência cardíaca vai baixar. Tudo vai se voltar ao estado de normalidade, ou seja, o estado de homeostase, que é o estado de equilíbrio do corpo. Aí depois você vai sorrir, né? Poxa, bicho, eu quase te pegava na porrada, olha, me estressei contigo. Até você mesmo depois vai pedir desculpa, vai tentar se equilibrar naquela situação aí. Certo, gente? Professor, Sim. é a liberação do que mesmo no parasimpático? A liberação de acetilcolina. Meu Deus, Tá? como é que eu vou escrever isso? Olha aí o acetilcolina. Pode colocar assim, acetilcoa. ACETILCOLINA. Acetilcolina. Esse til é Ok. com L, tá? Acetilcolina. No outro, ocorre a criação de quê? De adrenalina ou noradrenalina. Adrenalina, gente, quem já pulou de bungee jump, né? Quem dá aquela adrenalina 1000, né, gente? Momento estressor, dá a alteração da adrenalina, você tá assim num local assim bastante assim afrodisíaco, né, gente, que te chama bastante atenção, lindo, você fica eufórico, alegre por estar ali, a liberação da adrenalina. A adrenalina, ela trabalha para que você possa deixar o teu organismo em alerta. E a acetilcolina trabalha para que ele possa voltar o teu organismo em estado normal. Deu agora para entender? Sim, Deu, pessoal? sim, professor. Sim, professor. Então, um faz acelera o teu organismo e o outro vai fazer com que ele relaxe. Tá? Só isso. Não precisa você entender mais nada do que isso. Tá bom? Isso daí ocorre também no momento estressor, tá, gente? Por exemplo, fatores ambientais. Eu vou falar com vocês, eu vou trabalhar com vocês sobre a fisiologia do estresse também, estresse físico e emocional, tá, gente? Isso daí lá no conteúdo que está na disciplina, que fala sobre, parece-me que, relação na equipe de trabalho, alguma coisa assim, pessoal. Não estou muito bem lembrado, tá? Mas a gente vai trabalhar sobre isso, falar sobre mecanismos estressores, tá? Fatores ambientais que acarretam esse mecanismo de estressor, né, gente? Que ele é fisiológico, tá? Fisiológico, pode ser psicológico, e que nele também há a liberação do cortisol, que é um outro hormônio, tá, gente? Que ele é liberado lá da suprarrenal, tá, gente? Então, o teu organismo, ele fala com a gente, né? O nosso organismo, ele fala com a gente, tá bom? O nosso organismo, pessoal, ele trabalha através dos feedback, tá? O que são feedback?
Gente, feedback é uma resposta fisiológica do teu organismo, tá? Por exemplo, qual é, gente, o primeiro sinal prodrômico que ocorre numa infecção? A pessoa tá com infecção. Vamos já levar o caso da criança, tá, gente? Tá com infecção. Qual é o primeiro sinal que o teu organismo vai dar para ti? Alguém sabe me dizer? Febre. Febre. Então, esse, gente, é o sinal prodrômico, tá? É o sinal nosológico. Nosológico vem de nosologia. Nosologia significa hospital, tá? Centro de saúde. Então, sinal prodrômico, vamos ficar aqui. Sinal prodrômico é o primeiro sinal e é fidedigno que há entre uma comorbidade, entre uma doença, tá? Então, vamos supor, a pessoa pegou, né, um advento lá, uma bactéria, um vírus, coronavírus, né? Vai dar febre ou não vai na pessoa, gente? Né? Então, Vai. a pessoa vai ficar com hipertermia. Para vocês, a partir de agora, não é febre. Coloca a febre na prova que eu vou cortar, gente. É hipertermia, tá? Termia vem de térmico, tá? Que significa temperatura, tá, gente? Térmico, tá? Pode ser alto ou baixo. Quando eu falo hiper, é porque essa temperatura está elevada. Hiper significa alto. Térmico significa temperatura, tá? E mia, que é mia, é gato. Não é isso, gente? Ou não? Só que mia não tem nada a ver, só que inventaram. Isso que eu falei para vocês. Cuidado com essas palavras prefixas e essas palavras sufixas. Hiper, juntou hiper, que é alto, com termia, que significa temperatura. Então, ficou hipertermia, que é a temperatura em seu estado elevado, tá? 37,5,6,9, 40 graus Celsius. Hiperpirexia, que é a partir de 39, 40 graus Celsius. Tá, gente? Então, o feedback é esse que ocorre no teu organismo. Nós temos, pessoal, uma palavra chamada de homeostase. A homeostase é o equilíbrio do corpo. Beleza. Pegou uma infecção lá com vírus ou bactéria, o que acontece? Primeira linha de defesa, pessoal, é a nossa pele, os nossos folículos pilosos, tá? O suor também é a primeira linha de defesa. A saliva, pessoal, tá? E não tem esses cabelinhos, esse espelhinho que fica dentro do nariz, gente? Também é um método de barreira, tá? Então, essa aqui é a linha, a primeira linha de defesa, tá bom? Aí vem o suco gástrico também, o suor humano. Tudo isso é a primeira linha de defesa que o teu organismo lança a mão para que evitar com que esse micro-organismo lá invada o teu organismo, tá? Outra coisa também, a flora bacteriana, né? Nós temos flora bacteriana no nosso corpo, ele é totalmente irrigado de bactéria. Sabe disso? Sabiam disso? Ei, gente, sabiam disso? Então, Não, professor. nas nossas mãos, na nossa pele, tem milhões e trilhões de bactérias de flora bacteriana, mas aí, gente, elas são flora normais do nosso corpo, elas não causam mal nenhum pra gente, tá? Então, elas são úteis ao homem. Elas estão lá justamente para tentar combater esse micro-organismo que está tentando te infeccionar, tá? No momento de baixa imunidade de você, eu estudei com um professor, pessoal, que ele dizia pra gente que a pessoa que toma muito banho por dia, ela já está se prejudicando, porque ela está tirando a maior parte dessa flora bacteriana do organismo dela. E eu concordo com ele, sabia, gente? O normal é 3, 4 banhos por dia, né? Depende do local que você trabalha. Tem pessoas que eu vejo que é tão segurado para estar tomando banho, toma 10 por dia, tá? Ainda mais nesse calorzão que tá aí. Então, praticamente, tem tudo a ver. Tira a flora bacteriana, né? Retira a maior parte do suor também, que também faz parte da primeira linha de barreira, né? Contra micro-organismo patogênico. Patogênico é de patogenia, que significa doença, tá? Então, gente, no advento, quando isso aí tudo tá baixo, a tua imunidade tá baixa, aí esse vírus foi lá e pá, no teu organismo, né? Infeccionou. Beleza. Aí vem a segunda linha de barreira, gente, tá? Que são os neutrófilos que vão trabalhar, tá, gente? São as células de defesa que vão trabalhar para que possam, neutrófilos são como os fagócitos, né? Fagócitos vão fagocitar esse micro-organismo lá, esse vírus ou bactéria, vão comer, tá? Nesse advento aí, o teu organismo vai lá e diz assim, poxa, bora aumentar a temperatura do corpo desse camarada, que é para tentar matar esse vírus, essas bactérias aí,
através da alta temperatura. E aí, teu organismo, ó, né? Gente, sobe lá pra casa do cacete, né? Principalmente em Professor, criança. Diga, rapidinho. eu tenho uma pergunta, eu acho que é meia, sei lá. Porque, tipo assim, quando a gente toma banho, assim, de meio-dia a 1 hora, a gente toma um banho pra matar o calor, aí quando a gente se enxuga e se arruma, a gente continua suando ainda. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando. Aí eu quero saber por que a gente fica assim. Porque quando você, por exemplo, tá quente, você toma um banho, né? Teu organismo reconheceu que aquela água, poxa, ele tá resfriado, né? O teu organismo tenta aumentar a temperatura de novo, tá bom? Isso chama-se feedback. É igual o frio, tá? Você tá num ambiente, num fator ambiental externo aí, tá, gente? Você tá tremendo de frio por dentro, mas por dentro pode soprar a tua mão que sai um vento quente. Não é isso? Isso aí é o feedback. É o teu organismo que lança a mão disso para tentar te tirar daquela frieza lá. Tentar aquecer o teu corpo. Tá bom? Beleza, gente. Voltando num raciocínio anterior aí. Tá? Aí a segunda linha de barreira vai ser o teu organismo, ele vai tentar aumentar a temperatura do teu corpo para matar esse agente patógeno aí, tá? Que é uma bactéria, um vírus ou um protozoário que for. Tá? Então o que acontece? A febre vai aumentar. Tá? Isso que chama feedback, gente. Feedback. Esse daí é o feedback negativo, tá? Feedback negativo. Por quê? Ele está aumentando a tua temperatura, né, gente? Por que está aumentando a temperatura? A dor, por exemplo, gente, tu bate no local, né? Vai inflamar. Gente, é correto o teu organismo inflamar? Não, eu acho. É Tá, gente? correto porque ele tá dando um alerta de infecção. Isso, ele está inflamado porque ele está fazendo feedback negativo. Se ele inflamou, é porque lá tem neutrófilos, são células fagocitárias que tem alguma coisa errada lá. Aí teu organismo, ó, faz a diapedese. Diapedese é a passagem dos monócitos, pessoal, quando eles passam do tecido para o tecido sanguíneo. Aí isso ocorre a diapedese. Então, o que acontece? Eles vão fagocitar aquela bactéria que está causando aquela inflamação, aquela infecção, tá? Feedback negativo, certo, gente? E o que a gente faz hoje, pessoal, quando tem alguma inflamação, alguma febre? O que a gente faz? Você toma o quê? É mesmo? Tá, gente? Toma remédio, né? Beleza. Para inflamação, toma o anti-inflamatório. Beleza. Só que vocês não sabem, gente, vocês não concordam comigo que nós estamos agredindo o nosso organismo ao fazer isso? Hein? Se ele lançou mão disso daí, aumentou a tua temperatura justamente para matar aquela bactéria ou aquele vírus lá, tá? Aí você toma antitérmico para passar. Você está contra-atacando os teus anticorpos. Inflamou, doeu, você toma o anti-inflamatório ou analgésico, pessoal, para dor. Você não está indo de contrário com o teu organismo. Nós estamos fazendo ao contrário. Nós tomamos esse tipo de medicação para fazer efeito ao contrário do que o teu organismo quer. Você não concorda comigo, gente? Agora sim. Agora sim, agora eu concordo, depois de saber. Né, gente? Então, o que a gente faz? Teu organismo aumentou tua febre para tentar matar aquele patógeno. Aí você vai o quê? Doutor, quero tomar de pirona, também tremendo de febre, uma vara verde e tal. Aí tu fala assim com os olhos bugalhadão, tá vermelho, igual uma pétala de rosa. Né, gente? Tá? Então você faz o quê? Toma um antitérmico, doeu, bateu, tu vai lá, taca ali água gelada, né, gente? Toma um anti-inflamatório rapidinho. Gente, nós estamos agredindo nosso organismo com isso. Beleza, mas eu quero que vocês pensem uma coisa. O professor está dizendo que é errado a gente tomar medicação. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que nós fazemos ao contrário. Tá, gente? Mas tem sim que tomar o antitérmico, porque principalmente em criança, que a febre, ela vai convulsionar a criança, tá? E em relação à inflamação também, tá? Porque aí faz parte dos 4 sinais cardinais, tá, gente? Que vai estar o vermelhidão, que é o rubor, o calor, a dor e a perda da função. São sinais cardinais, certo? E a gente precisa tomar, sim, medicação. Mas só que, pela lógica, nós estamos fazendo ao contrário. Certo, gente? Estou fazendo ao contrário, tá? Então, isso que chama-se feedback, pessoal, negativo. Feedback positivo, o que seria para vocês, pessoal?
Feedback negativo é quando o teu organismo dá uma resposta ao contrário do que você desejava. Feedback positivo vai ser uma resposta que vai todo o tempo de encontro com aquele estágio patológico ali. Por exemplo, uma mulher que está com dor, né, gente, para ganhar o bebê, né, para ganhar o neném. Ela está com dor, certo, gente? Gente, se essa mulher, a dor dela aumentar, ela não vai contrair o útero justamente para expulsar o concepto da barriga? Sim ou não? Feedback positivo. Esse que é o feedback positivo. Ele age corretamente como que você quer. Porque se você chega no hospital e vai aplicar aquela medicaçãozinha no soro, né? Que vai fazer aumentar a tua dor. Né, gente? E a dor vai aumentar. Porque se a tua dor não aumentar, não vai haver a contração do útero, tá? Que dói demais, né? As mulheres sabem dizer isso. E aí, se não houver a contração do útero também, a mulher não vai expulsar o bebê. Isso que é o feedback positivo. Certo, gente? Correto? Deu para entender? O senhor pode repetir esse do feedback positivo aí, por favor? Quem é E, que tá professor, falando? no caso, o senhor teria outro exemplo desse feedback positivo, só para entender melhor? Não, na verdade, é qualquer advento, né, que vai trabalhar, assim, a favor daquele estágio patológico ali, entendeu? Aquele estágio patológico. Por exemplo, a grávida, né, ela teve, para ter o bebê, ela vai ter que ter a dor, né? E essa dor vai ter que aumentar para levar essa grávida a ter o bebê, certo? O próprio útero vai ter que contrair, já são 2 exemplos, tá? Vai ter que contrair justamente para expulsar aquele bebê, tá? E outros exemplos também, pessoal, a gente pode citar também, como, por exemplo, algumas doenças hematológicas, né? Uma doença hematológica, em que a célula da mãe, ela vai contra-atacar a célula do bebê. Isso daí também é um tipo de feedback positivo, tá, gente? Porque somente quando a mãe ela tem o RH negativo e o pai RH positivo, tá? O teu organismo reconheceu aquela célula daquele bebê como um anticorpo. Então, ele vai contra-atacar a célula daquela pessoa, daquele bebê, na próxima gravidez. Isso chama-se feedback positivo também, porque ele está reconhecendo aquilo como um anticorpo, tá? Por isso que é importante a mulher fazer o pré-natal, e o marido também, que existe também o pré-natal do parceiro, não é só a mulher que faz pré-natal, o homem também faz pré-natal e precisa fazer. Nós homens precisamos fazer exame, não só as mulheres quando engravidam, os homens também fazem, justamente que é para evitar uma gama de problemas aí, certo? Beleza? Então, gente, esses que são os tipos de feedback negativo e feedback positivo, tá? Só para vocês entenderem aí, certo, gente? Onde foi que a gente havia parado aqui? Então, esse sistema nervoso aqui, tá? Não nada mais é do que o próprio feedback que ocorre aí, tá bom, gente? Aqui seria o quê? Um feedback negativo. Esse daqui seria um feedback positivo, pessoal, que ele está relaxando o teu corpo, sim ou não? Trazendo ao estado normal. Sim, sim, né? Porque aqui, ó, dilata a pupila, aqui diminuiu. Aqui, gente, relaxou os brônquios, né? Aqui contrai. Tá? Por que os brônquios aqui tem que relaxar? Para entrar maior depósito de ar e haver a hematose, né? Que é a troca de oxigênio, tá? Oxigênio, tá? Onde entra o oxigênio e sai gás carbônico. Aqui vai ter a contração desses brônquios aí, porque já tá o normal ele ficar aqui contraído, em estágio normal, né? Aqui vai reduzir os batimentos do coração, ou seja, a pressão vai chegar a 12 por 8, 10 por 8, ou seja, 11 por 8, tá bom, gente? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e a AHA 2015, que é a American Heart Association. Bem, enfim, é tudo aqui ao contrário. Esse daqui seria um feedback positivo, tá, gente? Feedback positivo, certo? Eu só esse exemplo aí. Vamos passar aqui, pessoal. Esse foi aí, né, o período de desenvolvimento humano. É mais um aí dos assuntos temáticos aí da nossa aula. Tá, gente? Não sei se está dando para vocês perceber, mas quem tiver com o slide aí, gente, em mídia ou impresso, não sei, dá para ver, né? Um bebê aqui, né?
bebê, criança, né, gente, mais da idade pré-escolar, a pré-adolescência, ou adolescente mesmo, idade adulta, e aqui começa o envelhecimento, tá, gente? Então, por que, gente? Doutor, Por quê? Diga, tem alguém querendo entrar. tem alguém querendo entrar? Uhum. Tá, diga para mandar aqui o convite aqui. Então, gente, é isso que acontece, E tá? professor, aquele Período. menorzinho é um bebê, é? Isso, é um bebê, tá? Então, só quero que vocês entendam aqui, prestem atenção aqui, tá? Vê a imagem aqui. Por que a gente tem que falar sobre períodos do desenvolvimento humano, gente, tá? Então, vamos lá. Mas nada mais é, gente, do que o crescimento a nossa árvore genealógica. Correto, gente? Então, o campo do desenvolvimento humano concentra-se no estudo científico dos processos sistemáticos de mudança e estabilidade que ocorrem nas pessoas. E isso de acordo com quem? Papaya, página 36. Foi esse autor que citou, que fez essa citação aí, tá, gente? E que falou pra gente que ele concentra-se no estudo científico dos processos sistemáticos de mudança e estabilidade que ocorrem nas pessoas. Ou seja, pessoal, é o crescimento cronológico do ser humano, tá? Uma grande área de estudo chamada de desenvolvimento humano, na qual o objeto de estudo é o processo de mudança que ocorre ao longo do ciclo da vida, mudanças no desenvolvimento físico, cognitivo, psicossocial, tá? Essa daqui que é a palavra-chave desse tema aqui. Mudanças aonde, pessoal? Né? É o processo de mudança que ocorre ao longo do ciclo da vida. Ou seja, mudanças no desenvolvimento físico, tá bem aqui, ó. Tá? Cognitivo, que é o desenvolvimento do comportamento da mente, que é a percepção, gente, a memória, tá? O pensamento, e psicossocial, tá? De que modo essas pessoas estão se socializando hoje? Seria isso, beleza? A psicologia é uma das ciências presentes nesta área de estudo, tá? O que é a psicologia, como eu falei para vocês, pessoal? É a junção de várias ciências sociais. Correto, gente? Estão lembrados lá disso daí? Que a gente viu lá no primeiro slide? Sim ou não? Né, gente? Que é a junção, né, de várias ciências sociais? Pois é. Então, a psicologia é uma das ciências presentes nesta área de estudo, uma área, desde o início, interdisciplinar, ou seja, que reúne os conhecimentos da medicina, olha aí, ó, medicina, antropologia, sociologia, biologia, genética, educação e história, tá? São ciências sociais, beleza, gente? Então, ela reúne o conhecimento dessas áreas aí, tá? Por isso que é importante entender o período do desenvolvimento humano. E vocês vão ver qual é o objetivo da gente ver esse conteúdo aqui agora na frente aí. Descreveremos, pessoal, as 8 etapas ou fases típicas deste desenvolvimento. Que desenvolvimento é esse? Desenvolvimento humano, tá, gente? Eu sempre costumo falar. Para falar de desenvolvimento humano, tem esse bebezinho aqui, né? Bebezinho aqui. Só, pessoal, que eu sou contra. Teria que ter a foto de uma mulher, de um espermatozoide aqui de um óvulo também fazendo a fecundação, uma mulher grávida, aí depois teria o bebê, a criança, tá, gente? Eu quero até que vocês se orientem com isso, porque o Ministério da Saúde, tá, gente? Ele fala o que é bebê, o que é criança, tá certo? Aí eu tenho o bebê aqui, eu tenho uma criança, eu tenho uma idade pré-escolar aqui, 10, 12, 13 anos, pré-adolescente aqui, né? Adulto já, adolescente ou adulto, e aqui começa o estágio da velhice. Ao falar de psicologia, a gente precisa entender o período do desenvolvimento humano, certo, gente? Então, vamos lá. Aqui a gente vai descrever em 8 etapas esse período aí, tá? Só que aqui, pessoal, a gente vai começar pelo pré-natal, tá bom? Pelo pré-natal. Então, vamos lá? É comum pensar que a vida começa com o nascimento. Porém, os 9 meses, que é em média, tá, gente? Que hoje em dia a gente não trabalha em meses mais, nós da saúde da família, nós trabalhamos com semanas gestacionais,
tá? Mas ainda se impregna essa literatura em falar em meses ainda. Não está errado, não, tá? Porém, os 9 meses, em média, que o antecedem são responsáveis por um complexo desenvolvimento intrauterino, ou seja, é desde quando há a fecundação do óvulo com o espermatozoide, em que vai haver a nidação no útero da mulher, certo? As características genéticas já começam a interagir com o meio no qual o bebê se encontra, tá bom, gente? Tá dando para vocês perceber, as características genéticas já começam a interagir com o meio no qual o bebê se encontra. O que é isso daqui, pessoal? Lembra que nós falamos sobre planos de manifestações mentais e alguns slides aí ontem na aula? Estão lembrados, gente? Pois é. Lembro que algumas doenças elas se caracterizam, gente, por o seu difundimento através da genética, tá? Da hereditariedade, pessoal. Por isso que a gente tem que entender quais são os períodos do desenvolvimento humano, tá? Que aqui diz, ó, as características genéticas já começam a interagir com o meio no qual o bebê se encontra, tá? Ou seja, pessoal, ali é a junção no DNA, né, com o hormônio da mãe, e que vai criando os cromossomos do bebê, e esse bebê ele vai adquirindo algo que o pai ou a mãe teve no passado, ou tem agora, tipo uma doença, né, hereditária, algum problema DNA, algum problema cromossômico, tá, gente? Por isso que quando nós trabalhamos com paciente psiquiátrico, por isso que quando nós trabalhamos com paciente com algum problema, com alguma enfermidade mental, o que a gente tem que fazer? A gente tem que investigar, gente, o passado dessa criança, tá? O histórico dela, como foi a tua gravidez, né, gente? Teve trauma durante o parto, né? Sofreu abuso durante a gravidez, como foi? Como é que seus pais eram, né, gente? Tudo isso a gente tem que investigar, para poder entender qual o problema aquela pessoa poderia estar apresentando para mim ali naquele momento, tá? Então, por isso eu quero que vocês entendam. Esse que é o período do desenvolvimento humano, que é muito importante para que a gente possa entender a psicologia desse paciente que está enfermo. Certo, gente? Bora lá, então. A alimentação da mãe afeta diretamente no crescimento e o bebê passa a responder à voz da mãe, a distingui-la demais e ter preferência por ela. Já ouviram falar nisso, pessoal? Que a própria alimentação da mãe vai passar também para o bebê, tá, gente? E o bebê pode responder à voz da mãe. Já ouviram falar isso? Que quando o enfermeiro da família lá fala, pessoal, pode conversar com o teu bebê, porque ele ouve você, tá? Pode falar, gente. O pai também pode conversar com o bebê, tranquilo. Chega do trabalho, né? Chega perto da barriga da mãe e fala, né? Fala principalmente o nome, se já tem um nome. E aquele bebê, ele vai sentir a voz de vocês. Já ouviram falar nisso, gente? Sim ou não? Sim. Sim, professor. Inclusive, tem muitos profissionais da saúde, enfermeiro, médico da saúde da família, que eles fazem é dizer, né? Pode conversar com o bebê, pode conversar, tá? Então, pessoal, isso daí já não é uma base cultural, seria ciência mesmo, tá? Então, pode falar, sim, com o bebê, conversar com ele, porque ele vai sentir e ouvir, principalmente a voz da mãe, tá? Professor, Diga. existe algum risco do bebê nascer com alguma doença ou alguma coisa do tipo por causa da má alimentação da mãe dele na gestação? Com certeza, minha querida. Essa criança, ela pode nascer desnutrida, né? Ela pode nascer prematura. Não digo nem só a alimentação também, ou algo mais que essa mãe esteja fazendo, principalmente o uso da maconha. Gente, a maconha, ela dá um efeito quase que irreversível, dá uma síndrome do bebê, em que, pessoal, a parede do abdômen, ela não tem tecido conjuntivo, né? Não tem músculo, então só fica uma pele, e dá para você ver todo o intestino da criança por dentro, tá? O uso de substância entorpecente, o álcool também, pode trazer problemas genéticos para esse bebê, pode trazer várias consequências para esse bebê, pessoal, entendeu? Com o passar do tempo também. Inclusive durante o nascimento, nasceu com algum problema, tá, gente, alguma encefalopatia, algum problema aí, tá, de saúde, tá? Então a alimentação, ela traz muito isso, né? Problema hematológico no bebê, tá, na hemoglobulina,
de hemácias, tá bom? Pode nascer um bebê prematuro também, tá? Um bebê desnutrido, enfim, tá? Por isso que a mãe, no pré-natal, a gente tem sempre que pesar a mãe, medir a altura uterina, pesar e medir, pesar e medir. Então, na carteirinha do pré-natal, a gente tem um cronograma lá que a gente vai medindo. E tem uns traços, pessoal, que cada consulta a gente vai marcando o tracinho, vai marcando. Esse traço não posso ultrapassar e nem tanto para mais ou para menos. Eu não posso ultrapassar nem para cima e nem para baixo. Ele tem que estar sempre dentro daquele riscadozinho. Significa que o peso da mãe está bom, né? A altura uterina está boa. Isso significa que a mãe não está com crescimento intrauterino restrito. Ela está com o desenvolvimento do útero normal, tá? Ela está evoluindo. Agora, quando ultrapassa, pode ser polidrâmio, né, que é o aumento do líquido amniótico na barriga. Pode ser um bebê gemelar, ou seja, bebê gemelar, tá, gente? Pode ser gêmeos, trigêmeos, enfim, tá? Pode ser um bebê muito grande também, tá, gente? Tudo isso aí tem que investigar. E quando baixa demais significa que a mãe ela não está se alimentando direito, tá, gente? Então o bebê está desnutrido, está afetando o crescimento dele, ela está com um crescimento intrauterino também, aí descompensado, tá, gente? Ou pode até mesmo se confiar de feto morto também, tá certo? Então, a alimentação é primordial, tá certo? É primordial, tá bom, gente? Ai, cansei. Ok. Beleza, gente. Segundo período da primeira infância, né, gente? O segundo período, né? Período da primeira infância. Gente, alguém lê para mim, por favor. A primeira infância começa com o nascimento e vai até os 3 anos de idade. Nos primeiros meses, os 5 sentidos começam a se desenvolver. Na parte cognitiva, as capacidades de aprender e lembrar estão presentes mesmo nas primeiras semanas. Neste período, a criança começa a formar vínculos fortes com os pais ou cuidadores, ao início da percepção de si mesmo, autoconsciência e o interesse por outras crianças. Esse, pessoal, que é o primeiro período que a coisa começa a pegar. Olha o que a colega disse que leu aí, né, gente? Ela começa a formar vínculos fortes com os pais ou cuidadores. E ao início de quem? Percepção de si mesmo. Tá, gente? Percepção de si mesmo. É onde a criança começa a ter essa autoconsciência, pessoal. A percepção, entendeu? E aí é onde há a oportunidade dessa criança ela nascer, tá? E crescer, pessoal, e ter algum problema psicológico futuramente, tá? Em relação também aos pais, aos cuidadores, beleza? Em que essa criança pode crescer com um trauma forte também, tá? Então, as capacidades de aprender e lembrar estão presentes mesmo nas primeiras semanas, aqui diz, tá, gente? Então, isso daqui é comum acontecer, tá? Esse que é o período, pessoal, perigoso, tá? Perigoso. É o período em que o papagaio vira a cabeça para o lado, é porque ele está tentando ali aprender o que você está falando. Beleza, gente? Vamos adiante. Período da segunda infância. Um outro voluntário para ler para mim, por favor. Segundo os desenvolvimentistas, os cientistas do desenvolvimento, a segunda infância vai dos 3 anos a 6 anos de idade. O corpo tende a se tornar mais esguio e as partes do corpo começam a se assemelhar em termos de proporções com as de um adulto. O apetite tende a diminuir e podem aparecer distúrbios do sono, como insônia. Beleza, tá bom. O pensamento é tanto. Tá bom aí, minha querida. Já você continua, tá bom? Muito obrigado. Gente, o que aconteceu aí, né? O corpo tende a se tornar mais esguio e as partes do corpo começam a se assemelhar em termos de proporções, como as de um adulto. Olha o que acontece aí. O apetite tende a diminuir, podem aparecer distúrbios de quem?
sono, como insônia, tá, gente? Então, olha aí o que aconteceu. No primeiro período, né, período da primeira infância, a pessoa se torna-se totalmente perceptível, ela já pode ter autoconsciência. Aqui, pessoal, ela já pode, dependendo do período da primeira infância, aqui no da segunda infância, ela pode já ter um distúrbio do sono. E aonde, pessoal? Como insônia, né? É onde a criança já começa a sofrer psicologicamente, tá? Devido a outros períodos anteriores. Crescimento, tá? Se essa criança não teve carinho, não teve uma educação adequada, pessoal, olha lá, isso aqui é muito importante. Então, o que acontece aqui? Pai e mãe que dá muito dengo para a criança, acaba atrapalhando a vida da criança, tá, gente? A percepção, a cognição, o crescimento, a educação dele. Então, tudo isso daí vai interferir no crescimento dessa criança, certo? Nesse período da segunda infância, é também um período muito precoce ainda para uma criança acontecer isso, distúrbio do sono, por exemplo, tá? Diminuição do apetite, enfim. Tá, gente? Qual é o período que compreende aí, né? 3 aos 6 anos de idade, para você ver. E até também porque é o período que a criança está desenvolvendo, tá, gente? O corpo dela já começa se assemelhar, né, praticamente com o corpo de praticamente de um adulto, né? De um adulto, certo? Olha o que diz aqui, gente. O pensamento é um tanto egocêntrico, mas aumenta a compreensão do ponto de vista dos outros, né? A imaturidade cognitiva resulta em amplas ideias e lógicas sobre o mundo. Desenvolve-se a identidade do gênero, tá? De acordo com Papalha também. Tá, gente? Beleza, gente. Professor, mas não tá muito cedo para uma criança como essa desenvolver a identidade do gênero? E vocês acham que sim, gente? Tá muito cedo? Hein, gente? Eu acho que não. Eu acho que não também. Eu acho que não. Por quê, né, gente? Vamos pensar aqui. Olha o que diz aqui, que a imaturidade cognitiva, tá, é o pensamento dela imaturo. Resulta em algumas ideias ilógicas sobre o mundo. Tá, gente? Por isso que praticamente, tá, gente, a psicologia fala assim. Tá? A psicologia fala assim. Quando você vê uma criança nessa idade, tá, gente? Nessa idade, brincando com uma boneca, certo? A gente já vi muitos pais, pessoal, que não gostam. Por exemplo, né? O que diz aqui? Que a criança começa a ter uma autopercepção de si mesmo, né, gente? Não foi? Beleza. Depois o corpo dela começa a assemelhar ao corpo de um adulto, certo, gente? Ela pode ter várias percepções aí, só que ela imaturamente ainda de pensamento, tá? Então, bem aqui, pessoal, bem aqui, por exemplo, tem muitos pais que hoje em dia, né, pegam uma criança, né, quando tá lá, certo dia chegou em casa, viu de atrás da porta a criança brincando com a boneca, lá e tá lá no vamos ver lá na boneca, né, gente? Estão entendendo, gente? Beleza. Não precisa ser muito técnico para isso, né, que aqui só são estudantes de enfermagem. E aí o moleque tá dando venda na boneca lá, né, gente? Toma-te, né? O que acontece aí, gente? O que o pai vai fazer? Ele vai bater no filho, tá? Ele vai dar-lhe uma sandalhada, tá, gente? E muitas das vezes, essa criança poderá ter uma percepção bastante alta já, mas ela tem um pensamento imaturo. Essa criança, ela pode desenvolver outros comportamentos a partir daí, tá? Até chegar, pessoal, crescer com aquele pensamento aqui ainda, a razão daquela criança vai crescer junto com ela, aquele pensamento. E aí, quando crescer, né, pessoal, realmente ela já havia identificado o seu gênero, entendeu? Não sei se vocês concordam comigo. E aí, gente, concorda comigo? Professor, na verdade, eu nem entendi essa parte. Meio complexo. Por exemplo, complexo. Essa parte. Então, a criança desenvolve a identidade de gênero, ela pode desenvolver a identidade de gênero aqui, tá? Por exemplo, a psicologia, ela fala o quê? Que crianças nessa faixa etária de 3 a 6 anos, né, provavelmente do sexo masculino, vamos supor, só um exemplo, né? E aí o pai chegou da rua, do trabalho, essa criança, ela brincava todo dia com essa boneca, né? Eu já vi que aconteceu isso, já, gente, várias vezes, e que eu também cheguei a orientar os pais, tá? E o que o pai fez, né? A criança estava fazendo o quê, pessoal, com a boneca, né? Como as pessoas dizem, fazendo saliência, né, com a boneca. Entendeu agora, gente? Fazendo aquele negócio lá. Sim. Boneca, gente.
entendeu? Mas é uma criança ainda que ela tem um pensamento imaturo, ela nem sabe o que é aquilo que ela está fazendo. E aí o pai vai fazer o quê? Ó, porrada na criança, né? Taca nela. E aí o que vai acontecer, pessoal? Aquela criança vai crescer com aquele trauma ali psicológico, e aí sim, ela vai levar isso pro resto da vida. Ela pode realmente chegar naquela faixa etária ali, desenvolver uma identidade de gênero mesmo, tá? De acordo com as citações desse autor aí. Certo, gente? Por isso que é importante, nesses casos, não tem que bater na criança, tá? Não pode bater na criança. Ela tem um pensamento imaturo. Nós já estamos já com a nossa maturidade, né, gente? Já é egocêntrica, entendeu? Uma criança dessa, ela não tem esse tipo de pensamento, tá? É como eu digo assim, gente. Meu filho tem 1 ano e 2 meses, tá? Meu filho tem 1 ano e 2 meses, gente, tá? Quando a gente vai lavar ele, passar o talco nele, né? Isso é comum em toda criança, né? O pinto, né? Ficar, né, gente? O pênis ficar com órgão sexual masculino, ficar enrijecido, isso é normal. Isso é hormônio que ocorre, gente, tá? Você tá tocando no órgão sensível. Então, uma criança dessa não seria diferente, gente. Por que você tem que bater numa criança dessa? Não pode, tá? Então, já presenciei também muitos psicólogos também orientar a família a não bater, não tem que bater na criança. Conversa com a criança, tá? Porque essa criança, ela pode crescer com um trauma psicológico bem grave aí. Então, não pode, gente. Tá? A nossa sociedade, ela já é machista, ela já é racista desde agora, né? Quando cuida de uma criança. Então, não pode. Beleza? Quem queria falar alguma coisa aí? Era eu, professor. Sobre essa situação da criança tá fazendo, como o senhor falou, saliência que a boneca. É uma coisa natural, assim, sem, tipo, ele não vê as outras pessoas fazerem, né? Mas mesmo assim ele faz. Isso, e aí, o pai e a mãe bater, como o senhor está falando, né? Entra no trauma e acaba ocasionando... Isso, gente. O que é um trauma psicológico na criança, um trauma psicológico nela, tá? Então, as pessoas sempre têm o mal de dizer assim, pô, se a criança faz é porque ela vê alguém fazer. Gente, isso é fisiológico. Não adianta, pessoal, não adianta, em hipótese alguma. Essa criança, ela pode crescer lá né, gente, naquela casa da igreja lá, gente, lá no convento, né, ficou para lá, as freiras adotaram, mas uma hora aquela criança, ela vai ter esse estímulo natural dela, gente, isso é ser humano, isso é fisiológico, infelizmente, tá, gente? É como eu acabei de citar o exemplo de uma criança, né, por exemplo, meu filho, a gente vai dar o banho, né, e aí o camarada, né, às vezes a gente fica até assim meio com vergonha, né, a gente vai para algum local, e o camarada vai lá e fica e enrijece o órgão sexual masculino dele, né, gente? Então, isso é fisiológico, uma criança, eu vou bater numa criança dessa por isso? Não posso fazer isso, tá, gente? Não posso fazer isso, tá? Eu posso criar um trauma psicológico nessa criança, tá? E essa criança crescer com o resto da vida, tá bom? Então, nesse período aí, ó, é um período de imaturidade cognitiva, né, que a criança, ela não tem praticamente um pensamento egocêntrico como o nosso também. Olha o que diz aqui, gente. É curioso que, normalmente, pensamos que o cérebro está em crescimento, que o córtex e a massa cinzenta está em expansão. Razão pela qual uma criança teria pensamentos menos lógicos ou abstratos que um adulto. Porém, como sabemos, através das neurociências, a substância cinzenta diminui uma onda inversa à medida que o cérebro amadurece e as conexões neurais são desativadas, ou seja, com o tempo há uma perda na densidade da massa cinzenta, o que gera, paradoxalmente, o maior amadurecimento, um funcionamento mais eficiente. Gente, o que é essa massa cinzenta aí? As pessoas dizem hoje, né, consideram essa massa cinzenta como a parte da inteligência do ser humano, tá? É a parte cognitiva do ser humano, que trabalha com esse pensamento lógico, tá? Que trabalha com a imaturidade, a parte cinzenta que trabalha com a percepção, com a cognição, tá? É a parte da inteligência. É a maturidade da pessoa, tá bom, gente? Então, por que com o tempo ela começa a diminuir? A gente vai crescendo, né? A gente nasce, cresce, envelhece. Nesse envelhecimento que esse fator aí começa a ocorrer, começa a diminuir isso daí, a inteligência, o nível de QI vai ficando diminuído, tá? A gente vai ficando diminuído, e aí com o que acontece? A pessoa começa a ter a demência,
né? Algumas doenças neurodegenerativas, enfim. Tá, gente? Isso aqui é ciência, infelizmente. Tá bom? Esse período de desenvolvimento da infância, né? Retrata sobre isso, tá, gente? Vamos citar aqui um pouco de exemplo aqui, tá? Sobre essa parte externa que é aqui do córtex cerebral, né? Esse aqui é um cérebro, já, tá, gente? Cérebro humano, a calota craniana, tá? E essas aqui são as principais partes que subdividem um cérebro, tá? Aqui o cerebelo, tá? Deixa eu só ler isso aqui para vocês, eu vou já explicar essa parte aqui, tá? Essa é a parte externa que todos chamam de massa cinzenta, que é aqui no córtex cerebral, gente, bem aqui, ó. Aí é bem no coco mesmo, onde as pessoas falam, né? Por causa de sua coloração acinzentada, né, que ela tem, que é chamada de massa cinzenta. Então, é responsável pela nossa capacidade de pensamento, movimento voluntário, linguagem, julgamento, tá? Que é o uso da razão, tá? E percepção. Responsável também pelas funções do movimento, equilíbrio e postura. Tá, gente? Que é essa parte aqui. Com o tempo, o que aconteceu lá no outro slide, né? Essa parte aqui, ela vai diminuir no decorrer do tempo. Tá, gente? Então, essa aqui é a subdivisão do nosso encéfalo, né? Que vocês vão ver na anatomia bem estrichada isso daqui, gente. Tá? Parte por parte, qual é a função de cada parte dessa do cérebro, ou seja, do encéfalo, tá? E aqui a gente tem aqui aqui os lobos, né, gente? Para aqui, onde é que está a parte da fonte da pessoa, pessoal? Para cá ou para cá? Hein? Qual é, gente? Qual é a parte? Como é que está essa posição aqui desse cérebro aqui? Né? Aqui, por exemplo, essa parte da testa fica onde? Qual o lado, né? Qual lado vocês acham? Na laranja? Eu acho que o azul. Que tá Quem é que tá? Lobo frontal. Isso. Tá, gente? Então, aqui, ó. Lobo frontal, tá? Bem aqui essa parte da cabeça. Tá, gente? Então, aqui eu tenho o sulco central, né? Lobo parietal, que é esse lobo aqui. Lobo occipital, que é essa parte aqui de trás. Vocês pegarem, vocês virem aqui atrás, vai deslizando a mão na cabeça. Bem no final quase, vocês vão pegar dois ossinhos aqui, pessoal. Esse chamado occipito, ou seja, a parte, o lobo occipital, tá? Occipital. É onde dói, né, gente? Quando a pressão começa a aumentar, enfim. Aqui eu tenho o cerebelo, tá, gente? Aqui eu tenho o lobo temporal, que é essa parte aqui, tá? E aqui eu tenho o lobo lateral, tá, gente? Que é mais ou menos aqui assim, certo? Cada parte dessa, gente, tem uma função vital, tá? O córtex cerebral, ele vai ficar bem aqui, ó, bem aqui, tá? Entre o lobo parietal e o lobo central, tá, gente? Bem aqui assim. Essa é onde fica essa parte cinzenta aí, que a gente falou agora há pouco, que é responsável pela percepção, pelo julgamento, pela percepção, pelo julgamento, tá? Fala, linguagem, tá? Equilíbrio e postura, tá bom? Aqui, gente, no período da terceira infância, o que acontece aí? Há uma diminuição do crescimento físico, existe a tendência de aparecer problemas respiratórios, entretanto, é uma das fases que, em média, nota-se a presença de maior saúde. Entre os 6 e 11 anos, há uma diminuição do egocentrismo, ou seja, a criança não é mais tão centrada em si mesma, tá? A escolarização ajuda nesse processo, igualmente na estimulação da memória e da linguagem, entre parênteses, que melhora independentemente da escola. Tá? Então, a criança, ela começa mais pelo fato da extroversão, tá, gente? Então, certas crianças podem apresentar necessidades especiais de educação. Isso depende, né, gente, do decorrer da sua trajetória da infância, como ela foi policiada ou não, tá? Por isso que é importante falar sobre essa fase de desenvolvimento do período humano, de desenvolvimento humano, que é para a gente ver mais tarde, pessoal. Lembra lá que a gente falou sobre id, ego e superego, pessoal? Pois é, isso aqui tudo tem a ver, tá? Desde o primeiro período lá, tá, gente, que é o pré-natal até aqui. Isso aí tudo tem a ver, pessoal.
tá? Com id, ego e superego, que é a subdivisão da mente da pessoa, da psique, tá? Então, gente, certas crianças podem apresentar necessidades especiais de educação ou no extremo oposto, talentos que exigem cuidado também. O conceito de si, ou seja, o autoconceito, fica mais complexo, o que pode igualmente gerar modificações na autoestima, tá? A convivência com colegas com idade próxima é um fator a ser levado em conta neste período, tá, gente? Por quê? A pessoa, a criança, ela já sai daquela fase do egocentrismo, ou seja, ela já está mais impregnada, pessoal, a se socializar nessa idade de 6 a 11 anos, certo? E dependendo, pessoal, da educação dessa criança, né, no passado, de pai ou mãe, ou avô, enfim, com quem ela foi criada, tá? Ela já começa a trazer aquilo para a sociedade também, para a sociedade, certo? Por isso que aqui ela começa a procurar colegas próximos da sua idade, tá, gente? Próximo do seu bairro, que moram praticamente quase na mesma rua, para conversar, para se extrovertir, para se socializar, porque aquelas pessoas estão mais próximas deles, tá, gente? Próximas dele, certo? Então, aqui essa criança já sai daquela fase do egocentrismo, né? Em que ela estaria centrada em si mesma. Aqui não. Por exemplo, uma criança de 6 anos para trás, né, ela conseguia ainda brincar com aquele brinquedo que você deu nos primeiros dias de vida para ela. Aqui não, ela já começa a esquecer aquelas brincadeiras, tá? E que ela começa a ter uma autopercepção bem mais julgativa. Tá bom, gente? O que ela já vai levando para o resto da vida aí. Olha, período escolar já começa a trabalhar a mente. Ou não estando no período escolar também, aí ela já começa a desenvolver a memória mais ainda, já começa a desenvolver mais ainda, pessoal, a parte da percepção também. Infelizmente, ainda é uma fase muito imatura de pensamento, da cognição, certo? Período da adolescência, tá, gente? Olha o que diz aqui, ó. Como vimos, a divisão da vida em etapas é arbitrário. O conceito de adolescência é recente. Muitas culturas não possuem essa ideia de que temos da adolescência como um período entre a infância e a idade adulta. Como sabemos, nesta fase ocorre a imaturidade reprodutiva, né? Quando toma-se possível para os indivíduos serem pais ou mães. Tá, gente? Por isso que aqui fala que é a imaturidade reprodutiva. A saúde é afetada, geralmente, pelo comportamento, como transtornos alimentares, ou uso de drogas, ou também outros tipos de transtorno, pessoal, tá? O que aqui disse aqui, já na fase do período da adolescência, gente, tá? Se essa pessoa aqui, se esse adolescente, ele teve o uso abusivo de álcool, droga, ele pode ter outros tipos de transtorno, tá? Transtornos alimentares, transtorno do comportamento, ou seja, transtorno da personalidade, tá? Algum tipo de transtorno neurológico também, tá? Por isso que eu digo para vocês, é importante a gente trabalhar, ver o período, entender quais são os períodos do desenvolvimento humano, tá? Para entender a psicologia de cada pessoa, tá bom, gente? Aqui nós já estamos na fase da adolescência, e aqui já fala que a saúde dele já pode ser afetada, né? Pelo comportamento dele, que comportamentos estranhos, de sair para farra, para balada, né? A prostituição, pessoal, tá? Uso de droga, uso abusivo de álcool, que é a associação com o uso do álcool, abusivo do álcool, com o da droga também, em associação, pessoal, vai exacerbar, né? Vai acelerar esse processo para que essa pessoa possa ter um distúrbio neurológico ou algum tipo de transtorno bipolar, transtorno de personalidade, tá? Até mesmo chegar numa fase de uma esquizofrenia. Tá, gente? Olha o que diz aqui embaixo, aqui, ó. Na cognição, desenvolvem-se a capacidade de pensar em termos abstratos e usar o raciocínio científico. O pensamento imaturo persiste em algumas atitudes e comportamentos, né? A busca pela identidade, incluindo a identidade sexual, torna-se central. Tá bom, gente? Olha o que diz aqui, ó. A busca pela identidade, incluindo a identidade sexual, torna-se central. Ainda, pessoal, com aquele mesmo pensamento, lá do período, né, aquele período de 3 a 6 anos, que nós conversamos agora aqui pouco,
tá? Então, aquela pessoa que ela ainda tem aquele mesmo pensamento ainda sobre a sua identidade sexual. Por isso que eu falei para vocês, que a pessoa ela pode criar um trauma psicológico aí e levar para o resto da vida. Por isso que a psicologia fala que nós temos que tomar postura e outras atitudes, tá, gente? Ao educar uma criança, tá bom? Porque aí a gente pode estar sendo conivente aí, pessoal, com trauma psicológico nessa criança pro resto da vida, tá? Psicológico, neurológico, enfim. Certo, gente? Já estão com fome, gente? Querem um lanche? Você tá Olha quase aí, gente. Leve logo direto. Período, né, início da vida adulta, né? Os cientistas do desenvolvimento demarcam o início da vida adulta a partir dos 20 anos, né? E indo até os 40. A condição física atinge o auge, depois de declina ligeiramente. Tá? O que é isso? A atrofiação depois, né? Da condição física, dos músculos, né? A pessoa de 20 a 40 anos, ela tá, assim, eclético, né, gente? Tá, assim, corpo de atleta, né? Depois 40, 50 anos, já começa a ter atrofiação muscular, mesmo se não tem uma boa qualidade de vida, uma atividade física, enfim. O pensamento e os julgamentos morais, olha o que diz aqui, pessoal. Tá começando a fluir já aqui, né? O pensamento e os julgamentos morais tornam-se mais complexos. Certo, gente? Por isso que eles dizem que esse é o início da fase adulta, que vai de 20 a 40 anos. É aonde, pessoal, senhoras e senhores, ocorre aquele zerado e chamado arrependimento, né? Poxa, quando eu era mais jovem, se eu tivesse aproveitado a minha infância, né, gente? A minha adolescência, hoje eu não estava assim. As coisas fluem, né, pessoal, de acordo com nossos atos. Se você, quando é jovem, não se cuidou, né, gente, bebeu, virou farra, virou bicho, aí era um id na vida, né? Tinha centrado em quê, gente? Né? No prazer. Tá nem aí. Mais tarde, as nossas consequências vão falar maior. Nós vamos responder pelos nossos atos. Nessa idade aí, pode ser que a pessoa já tenha adquirido uma diabetes, uma pressão alta, tá, gente? Outro tipo de comorbidade, tá? Algum outro problema físico ou mental. Por isso que aqui diz que é no início de 20 a 40 anos, tá? O pensamento e os julgamentos tornam-se mais morais e complexos. Tornam-se mais complexos, tá, gente? Morais e complexos. São feitas escolhas educacionais e vocacionais, após um período exploratório, né? Traços e estilo de personalidade tornam-se relativamente estáveis, mas as mudanças na personalidade podem ser influenciadas pelas fases e acontecimentos da vida, ou seja, por outras fases lá de trás, de quando começou que a bebê ainda engatinhava, né, gente? Em que tudo que a bebê os pais não sabiam educar essa criança, tá? A gente criou um trauma psicológico nessa criança, dependendo mesmo do convívio familiar com essa criança, tá, gente? Então, a personalidade dessa pessoa bem aqui vai ser afetada por quem, gente? Né? Por quem? Pelas fases e acontecimentos da vida. Por isso que eu digo para vocês que, ao investigar um paciente que ele tem algum trauma psicológico, transtorno de personalidade, esquizofrenia, autismo, tá, gente? A gente tem que investigar esse período de desenvolvimento dessa criança. Como foi lá? Custou engatinhar? Chorou quando foi nascer, gente? Né? Teve trauma durante o parto? Como era o convívio em casa com essa criança? Com você, com esse adulto, né, gente? Como era o convívio em casa? Como eram seus pais? Você se dá bem com seus pais? Com seus irmãos? Como é o convívio, o afeto familiar? Tudo isso, pessoal, nos dá um prognóstico melhor para que a gente pode dar uma hipótese diagnóstica para esse paciente, de que ele possa estar sofrendo de um transtorno, qualquer tipo de transtorno aí, de personalidade, de transtorno bipolar, tá, gente? Esquizofrenia, depressivo, enfim, tá? Então, essa fase aí, essas mudanças podem ocorrer devido a essas fases da vida dessa pessoa aí.
Então, sim, gente, são tomadas decisões sobre relacionamentos íntimos e estilo de vidas pessoais, mas podem não ser duradouros. A maioria das pessoas casa-se e tem filhos, né? Já nessa idade aí, certo? Quando a pessoa já não tem, nessa idade já não tem quase 40 filhos. Né? De acordo com a citação desse autor aí. De novo, aqui vemos que a fase anterior, a adolescência, pode se prolongar ainda e haver uma certa interseção de fase. Afinal, não é possível demarcar com precisão quando começa a idade adulta. Alguns argumentam que esta se inicia com o primeiro trabalho e o autossustento. Eu não concordo com isso, gente, porque tem pessoas que realmente, né, desde a criança é virada, mas qualquer dinheiro que pega, tá, gente, já começa a sustentar, mas gasta o seu dinheiro com besteira, ou gasta demais, né? Mas, enfim, foram argumentos científicos, né? Então, alguns argumentam que esta fase se inicia com o primeiro trabalho e o autossustento, outros com o início da faculdade ou com a constituição de uma nova família, tá? Ou seja, as pessoas dizem, né? Muitos mais velhos hoje em dia falam, o camarada só vai atingir maturidade quando ele tiver filhos, né? É onde ele vai ter uma autopercepção diferenciada. E que no tempo que estava em casa, que o pai mandava lavar uma vasilha, tá, gente? O pai mandava varrer uma casa, tá? O pai mandava fazer isso, aquela criança, aquele jovem, ele fazia o quê, né, gente? Ele ia reclamando, ele ia brigando, tá, gente? Quando o pai virava, fazia assim pro pai, né? Ele ficava com raiva todo do pai, enfim, da mãe também, tá? Só que mais tarde, quando ele aprende a ter a família, caça uma família para ele, namorou, tá, vamos casar, amor, vamos, casou, tá, começou a ter filho. E aí a autopercepção vai estar diferenciada, vai estar bem mais madura nessa fase, pessoal, porque ele vai passar por tudo aquilo que ele passou, que os pais dele passou no passado. E é onde muitas pessoas dizem assim, era como meu pai falava, que um dia eu ia passar por isso, e hoje eu estou passando. Realmente, eu passei por isso, muitos de vocês passaram por isso. Quem aqui foi fiel 100% para o pai ou para a mãe, né, gente? Duvido qual foi o único, algum dia uma vez, nunca falou mais, nunca ficou com raiva do que a mãe falou, nunca ficou chateado porque o pai mandou voltar cedo para casa e você chegou mais tarde e ele foi reclamar, do pai e da mãe ter dado um tapinha de educação em ti, né, gente? Só que hoje em dia, quando nós criamos realmente uma base familiar, a gente já passa a ter um outro tipo de comportamento, um outro tipo de percepção, pessoal, tá? Como assim? Um outro tipo de raciocínio, né? Meus pais passavam comigo isso no passado e hoje eu estou passando. Certo, gente? Então, esses que são os períodos de desenvolvimento da vida. 7º período, né? Vida adulta intermediária, que compreende aí a idade de 40 a 65 anos de idade. Então, aí já há uma significativa mudança em quem? Na saúde, né? Saúde, nas condições físicas, né? Com diferenças de uma pessoa para outra, depende do estado fisiológico, tá, gente, de cada pessoa, que tem pessoas que têm, que são da raça negra, né, gente, e, realmente são pessoas fisiologicamente que têm mais a melanina, que protege, né, gente, as pessoas, tá, então praticamente uma pessoa da raça negra que tem 60 anos, uma outra pessoa que seja da raça branca, né, tem 60 anos, a pessoa da raça branca vai estar mais envelhecida do que a pessoa da raça negra. E por isso que aqui diz, dependendo das condições físicas, né? Ou seja, fisiologia, tá, gente? E aí, com isso, as mulheres entram na menopausa, a capacidade mental atinge o auge. O que é atingir o auge, né, gente? As capacidades mentais vão atingir o auge, né? Chegou aí, pessoal. Chegou aí, tá? Vai ficar totalmente pensativo, né? A especialização e as habilidades relativas à solução de problemas práticos são acentuadas, a produção criativa pode declinar, ou seja, pessoal, já não vai ter mais, assim, uma criatividade como era antigamente, né? Mas melhor em qualidade, né? Vai ser uma pessoa totalmente maturo. No tempo da sua infância era aquela pessoa que não tinha horário para chegar em casa e hoje em dia já sabe certinho que a partir das 7 horas tem que dormir. Dorme cedo, acorda cedo, porque sabe que tem que tomar um café cedo. Ah, gente, é a pessoa assim, mais fiel para pagar suas contas, né?
para querer a família próxima de si. E quem é que jovem hoje em dia, né, praticamente, não 100%, não generalizando todos, querem isso, né? Então, a maioria querem saber, querem condição, então, enfim, uma pessoa já nessa idade aí, não, né? Já está as criatividades, né, pessoal? Já está ou seja, a mente ser bem mais produtiva, né? A criatividade está à flor da pele, a mil, né? Então, aquela pessoa que mais realmente trabalha, pessoal, para ter um outro tipo de comportamento, né? Pode ocorrer o que? O esgotamento ou mudança de carreira, a dupla responsabilidade pelo cuidado dos filhos e dos pais idosos pode causar estresse. Tudo isso aí são características, né, gente? E a saída dos filhos deixa o ninho vazio, tá? 65 é onde a pessoa já começa a se autorretrair, fica a pessoa mais chorona, tá, gente? Fica mais, e aí é onde vai ocorrer as síndromes, as doenças de neurodegenerativa, a demência, a pessoa vai se autorretrair, vai ficar mais emotiva, chorar mais, certo, gente? E no 8º período, que é o período da vida adulta tardia, tá? E aqui acaba esse período de desenvolvimento da vida humana, que é relatado em outros períodos, tá, gente? Um voluntário para ler esse 8º período para mim, por favor. Este período começa com a maioria das pessoas é saudável e ativa, embora geralmente haja um declínio de saúde e das capacidades físicas. O tempo da reação mais lento afeta alguns aspectos funcionais. A maioria das pessoas está mentalmente alerta. Embora inteligência e memória possam se... É porque a tela do meu celular está meio rachada. Deteriorar em algumas áreas. A maioria das pessoas encontra meios de compensação. A aposentadoria pode oferecer novas opções para aproveitar o tempo. As pessoas desenvolvem estratégias mais flexíveis para enfrentar perdas, pessoas e morte iminente. O relacionamento com a família e com amigos íntimos pode proporcionar um importante apoio. A busca de significado para a vida assume uma importância fundamental. O que é essa busca de significado para a vida, né, gente? Porque praticamente muitas pessoas, ela nessa fase aí, já de 65 para cima, né, tudo fica alterado nessa pessoa, tá? A gente que pode deixar uma pessoa totalmente emotiva, tá? E aqui, pessoal, desse 6º período para cá, já ocorre o quê? Uma relação da mente dessa pessoa, tá? Em que ocorrem esses estágios aí e de algum tipo de transtorno, esses estágios aí de algum tipo de doenças de demência, né? Há uma alteração da mente totalmente aí, pessoal, dessa pessoa aí. O que acontece? Tudo fica aí, praticamente, tudo aí, a mente dessa pessoa está se deteriorando. A inteligência, a cognição, tá, gente? Que é o pensamento, tá, gente? Então, o comportamento dessa pessoa pode estar aí alterado, tá? E principalmente quando essa pessoa não tem uma base familiar forte, tá bom, gente? Então, isso daí é muito importante. Já nessa fase aqui, a gente, antes dessa fase aqui, na verdade, já de 40 para 50 anos, a gente já começa a identificar alguma alteração psicológica nessa pessoa aí. Até ela chegar ao 8º período da vida adulta e tardia, se você não identificou, aí praticamente poderá ser tarde, tá? Então, gente, o intuito, o objetivo principal desses 8 períodos aí, é só, gente, a gente poder ter em mente, ter, assim, um melhor entendimento em relação à psicologia humana, tá? Como é que ocorrem os processos patológicos mentais, né? Como é que há o crescimento da psicologia, como é que há o amadurecimento dessa psicologia, dessa pessoa, desde quando ela está na barriga da mãe, que ela cresce e vai envelhecendo, tá? E aí, que a gente, utilizando isso daqui, é que a gente pode identificar quais são os processos mentais, né, que pode estar acarretando cada tipo de paciente aí, tá, gente? Então, o período de desenvolvimento humano é isso, tá? Importante para que a gente pode trabalhar com a psicologia humana, tá? Como aqui disse, né? Aqui eu posso ter a junção, a psicologia é feita de várias ciências, né, gente? Então, pode-se entrar em medicina, antropologia, sociologia, biologia, genética, educação,
história, tudo isso aqui a gente viu nesse oitavo período, desses 8 períodos de desenvolvimento humano, tá? Isso que se chama-se psicologia, correto, gente? Dê uma lida, pessoal, no próximo tema da aula que vem, nós vamos falar aqui já um tema mais diferenciado, tá? Sobre a humanização da assistência de enfermagem, tá, gente? O que é a equipe de enfermagem? Qual é o principal objetivo da equipe de enfermagem, tá, gente? Então, a humanização no trabalho como expressão de moral e ética. Moral e ética. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre moral e ética, tá, gente? A humanização no atendimento. O que é necessário, gente? Necessário humanizar seu atendimento em relação ao profissional ao paciente. Por quê? Tá, gente? Qual é a importância do acolhimento, tá, desse paciente? Então, a gente vai ver a humanização no ambiente de trabalho, não só no ambiente do trabalho, sim, em relação a qualquer ambiente, pessoal. Como princípio de moral e ética também. Tá certo, pessoal? E aí eu passei para vocês, pessoal, um trabalhinho, né, falando sobre alguns relatos lá que vocês viram sobre negligência, imprudência e imperícia. E aqui, pessoal, eu quero que vocês consigam me identificar, pessoal. Como nós vamos falar aqui sobre a humanização da assistência de enfermagem, eu quero que os senhores pesquisem para mim, anotem no caderno de vocês, tá, pessoal? Que eu falei que eu ia parar 10 minutos antes para a gente conversar sobre esse trabalho aí. Eu preciso que vocês façam para mim no trabalho, tá, gente? Vou cobrar a norma da BNT, tá bom? Esse sim, tá, gente? Trabalho resumido, tá? É assim, trabalho resumido, não quero que seja só uma folha, tá, gente? Cresça o trabalho de vocês, coloque citações, enfim, tá? Pode trazer imagem, tá bom, gente? Pode investigar, como a gente pode entrevistar algum profissional, enfim. Vocês que vão, valendo 10 pontos, pessoal, vocês que vão trazer para mim, vão avaliar o trabalho de vocês, não vai ser eu, só vou topar contribuir com a nota de vocês, certo? Então, gente, eu quero que vocês tragam para mim, tá, um trabalho, tá, escrito, ou seja, desculpa, um trabalho digitado, tá, em norma da BNT, um documento do Word, né, e envie para mim em formato de PDF, tá, de PDF, correto? Eu não quero em formato de Word. Copia no Word lá, depois faz o PDF e me manda, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Gente, pesquisem, tá, sobre os tipos de assédio. Copia aí. Só repita, está cortando muito. Tipos de quê, professor? Assédio. Tá? Professor, não tem como o senhor colocar no grupo lá, não? Porque eu não estou entendendo direito o que o senhor está falando. Tá, gente? Os tipos de assédio, vocês coloquem aí, tá? Quem entendeu aí. Tá? Professor? Vocês... Diga. Tipo de assédio assim, relacionado ao trabalho lá, do hospital, atendimento, essas coisas? Isso, no ambiente de trabalho, tá? Pode ser entre a equipe, o paciente, tá? No ambiente de trabalho, certo? Os tipos de assédio, pode ser entre profissionais, pode ser entre profissional e paciente, enfim. Nós vamos falar sobre a humanização do atendimento e a humanização no local de trabalho. Então, pode ser no local de trabalho em relação a paciente e cliente, tá? Aí eu vou ter, pessoal, no local de trabalho eu vou ter o assédio moral, como, por exemplo, o assédio sexual, enfim, certo? E no ambiente também de trabalho, no decorrer do tempo, né, tem vários personagens também que acabam assediando quem? O próprio paciente. É ou não é verdade, pessoal? Sim ou não? Quem concorda comigo? Sim. Sim. Sim, inclusive tem vários relatos de até muitos médicos que a gente já viu reportagens passarem em rede nacional respondendo processo por isso. Então, pronto, tá? Qualquer tipo de assédio, assédio sexual, assédio moral. O assédio moral, ele acontece mais no ambiente de trabalho, tá, gente? Vamos puxar aqui, pessoal, vamos puxar aqui para a enfermagem, tá bom? Para a enfermagem, certo? Beleza? Então, a nossa área é a enfermagem. Vamos puxar aqui para a enfermagem, no ambiente da enfermagem, tá? Entre paciente, tá? Aí não são só esses tipos de assédio aí, não, tá? Tem vários tipos de assédio aí. Vocês fazem esse trabalho, pessoal. E aí, amanhã é quinta-feira, né? Daqui para amanhã, eu dou a data correta para vocês me entregarem esse trabalho aí, certo? Juntamente com os demais, com o outro. Ainda tem mais um outro trabalho também que a gente vai fazer,
tá bom? Então, faz trabalho digitado, tá? Não quero ir a punho, não. Faça ele digitado e mandem para mim. Só que eu vou estipular a data ainda, tá? Todos os tipos de assédio, tá bom? Passa para mim, dizendo assédio tal, é isso, 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 faz uma citação, enfim, tá, pessoal? Coloca uma foto lá e tal. Lembra do primeiro slide que a gente viu aqui? Não, desculpa. Vocês vão lá, quando entrarmos na parte do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. A gente vai ver que muitos profissionais assediam moralmente, né, os seus subordinados, enfim. Tá? Então, tem um slide aqui falando sobre isso, o código de ética, tá? A gente vai falar sobre isso também aqui. Mas lá na frente. É quando os senhores vão me entregar esse trabalho aí, a gente vai bater um papo sobre isso. Tá? E aí mas eu quero que vocês já se adiantem e pesquisem esse trabalho para mim sobre os tipos de assédio aí. Certo, gente? Aí vocês vão pesquisar e vão escolher quais são os tipos de assédio e dizer para mim o que são eles. Cita exemplo também, pode citar exemplos, vocês que vão enriquecer o trabalho de vocês. Highlander, né? Pode falar. Eu quero o trabalho completo, com capa, contracapa, introdução, desenvolvimento e conclusão? Sim, trabalho completo. Certo? Beleza. Beleza, gente? Alguma outra Professor, dúvida? a gente tem que escolher um assédio, falar sobre ele, e nele tem que conter, no caso, vamos supor, um assédio moral lá. Aí é só um, é isso? Ou tem que escolher vários? Não, assédio moral. O que é o assédio moral? Né? Assédio moral, você vai ver lá, o assédio moral é o assédio que ocorre, né, em relação no âmbito hospitalar, ou seja, no meio do convívio, ou seja, entre uma equipe multidisciplinar, né, gente, em que o gestor assediou moralmente, né, o seu subordinado, enfim, vai contar tudo na trajetória lá, beleza? Aí, beleza, você achou outro tipo de assédio. Assédio fulano de tal, você vai dizer tudinho o que é lá. Gente, mas aí se torna assim meio cansativo, né? Para o leitor. Ativo assédio tá, só dizendo o que é ele. Pode colocar uma foto, tá? Pode colocar uma citação, de repente você está pesquisando lá, achou uma coisa bacana, coloca, tá? Gente, enriquece o trabalho de vocês. Já vi falado com vocês sobre isso. Enriquece o trabalho de vocês, tá bom? Tem foto lá, né? Tem vários cartazes aí, revistas que falam, tá, gente? Publicações que falam sobre esse tipo de assédio aí, tá? Propagandas que ocorrem onde que querem combater o assédio no ambiente do trabalho também, tá? O assédio moral entre profissional e paciente, enfim. Beleza? Certo. Professor, fazer uma pergunta rápido. Pode fazer. Sobre o trabalho, o primeiro que o senhor pediu que a gente fizesse a punho sobre negligência, prudência e imperícia, era para enviar para a menina, né, para administradora de turma. Sim, hoje à noite ainda eu vou conversar com a Gessiane, porque eu tenho um aplicativo aqui que a gente vai trabalhar melhor com isso, para enviar essas atividades para vocês, que vocês vão enviar para esse aplicativo, tá? Então, até melhor, gente, porque o meu dispositivo, ele pode até travar. Na última disciplina que a gente deu junto às duas turmas, ele travou, de tanto trabalho que tinha para corrigir, tá? Então, eu não quero mais isso, para que não possa me atrapalhar também. Mandando para o e-mail, fica desorganizado, gente, são tanto e-mail que cai no meu e-mail todos os dias, que fica meio atrapalhado, certo? Então, eu vou enviar para vocês o aplicativo, para ela, e vocês vão enviando para ela salva para mim no aplicativo, e depois eu verifico. E posso avaliar vocês lá no aplicativo, onde vai ficar guardada a atividade de vocês. Certo? Certo. Beleza. Aí amanhã, na aula de amanhã, eu acho que eu já dou a data para vocês, onde a gente vai ver direitinho isso daí, tá? Em relação às datas para vocês entregarem para mim. Beleza? Beleza. Bom, gente, então é só por hoje, tá bom? Boa noite para vocês aí, eu já fui, tá? Amanhã a gente se encontra aqui de novo. Boa noite. Boa noite.